Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje a gente começa uma nova jornada de estudos aqui. Na última semana a gente encerrou o livro de Esther, depois de 10 encontros refletindo sobre aquela antiga novela. E hoje eu quero começar mergulhando num texto do Novo Testamento. A gente tem procurado sempre oscilar entre livros do Antigo e livros do Novo Testamento, e já que a gente estava em Esther, no Antigo Testamento, eu resolvi vir para o Novo, para o final da Bíblia, e ler com vocês e estudar nas próximas semanas a carta de Tiago, uma carta pequena, mas muito poderosa, cheia de muitas lições e muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 1, eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 18. E diz assim o texto, olha lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Palavras de Tiago. Pois é, só para contextualizar você aqui nesse texto, a carta de Tiago é uma carta que se classifica dentre os gêneros literários da Bíblia como carta, acabei de dizer, é uma epístola, então ela está escrita nos moldes de uma carta. A gente já conversou sobre isso em alguns outros estudos aqui no Conheça Sua Bíblia. E dentre as cartas, a carta de Tiago está classificada como uma epístola geral. Você tem, por exemplo, as epístolas paulinas. Dentro das epístolas paulinas você tem as cartas da prisão e você também tem as epístolas gerais que aparecem no Novo Testamento. E a carta de Tiago é uma epístola geral. O autor da carta se identifica como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não há uma unanimidade quanto a quem é esse Tiago, ainda que a tradição costume apontar esse Tiago como tendo sido Tiago, irmão do nosso Senhor. Mas essa discussão, pelo menos para a gente aqui, é de menor importância. Essa carta foi escrita, como o próprio texto diz também, lá no seu início, para as 12 tribos dispersas entre as nações, ou seja, para os judeus de maneira geral que se encontravam na dispersão. Diferente das cartas de Paulo, que geralmente eram escritas para comunidades específicas ou para pessoas específicas, aqui a gente tem uma carta que foi escrita com o intuito de ser circulada, difundida entre os judeus que estavam dispersos pelo império. O primeiro século da era cristã, sobretudo a segunda metade, foi um período de muita dispersão dos judeus por diversos rincões do império, justamente por causa
da perseguição a qual eles estavam submetidos. E Tiago, quando escreve essa carta, escreve então para endereçá-la a todos os judeus de todos os lugares do império. Era comum que as cartas fossem copiadas, circuladas e copiadas também. Haviam cópias que eram feitas da carta original e elas circulavam entre as cidades, entre os cristãos dos diversos lugares. E essa carta, então, é uma carta que foi escrita com esse propósito, de circular para que os judeus dispersos entre as nações, as 12 tribos dispersas entre as nações, as 12 tribos uma referência ao povo judeu, para que as 12 tribos fossem, então, contempladas com o conteúdo dessa carta. E o que a gente tem aqui, nesses 5 capítulos de carta, é um conteúdo muito duro, muito intenso de Tiago, numa espécie de crítica que ele faz a uma fé que não se sustentava tanto pela profundidade das suas raízes, mas muito mais pela beleza das suas folhas. Queria que você ficasse com essa imagem na cabeça, né? É muito mais fácil a gente impressionar as pessoas pela beleza das nossas folhas do que pela profundidade das nossas raízes, já que a beleza das nossas folhas sempre está evidente aos olhos dos outros, ao passo que a profundidade das nossas raízes está escondida para debaixo da superfície da terra. No entanto, a beleza das folhas, por mais que impressione, não dá vida longa a uma árvore. O que dá vida longa a uma árvore é a profundidade e a firmeza das suas raízes. E Tiago está aqui, então, lidando com essa angústia, com essa crise. Ela vai aparecer aqui de forma mais intensa em alguns pedaços da carta. Pois bem, tendo dito isso, vamos à primeira sessão, que é a que está do verso 2 ao verso 18, o trecho que eu li com vocês. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui, em suma, é um conselho de Tiago para ajudar a gente a lidar com duas questões: provação e tentação. O que Tiago está dizendo, resumindo aqui, ainda que eu vá passar pelo texto com calma com você, é que quer para as provações na vida, quer para as tentações que nós enfrentamos, nós precisamos buscar da parte de Deus sabedoria. A vida cristã é uma vida que se constrói e que se sustenta a partir do cultivo dessa virtude tão necessária, fundamental. E para falar sobre isso, então, Tiago trabalha com alguns subtemas aqui. Por exemplo, ele começa desenhando aqui uma espécie de quadro muito interessante que ajuda a gente a lidar com as provações da vida. Ele diz assim, já no verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vê se você consegue identificar o quadro que ele faz. Ele associa alegria com provação, com perseverança, com integridade. Então, olha só que coisa interessante. Vamos começar pelas duas do meio. O que Tiago está dizendo é, inevitavelmente nós passamos por provações nessa vida, por provas nessa vida. Ou seja, na vida todos nós enfrentamos obstáculos. E não necessariamente nós temos o mesmo prazer de enfrentar obstáculos. Mais do que isso, não necessariamente cada um de nós tem a mesma disposição e o mesmo prazer de enfrentar diferentes obstáculos em diferentes momentos da vida. Há fases da vida em que a gente está pronto para enfrentar desafios, lutas, para escalar montanhas. Há outras em que a gente está profundamente cansado, exausto, e que um desafio mínimo que seja muito menor do que um que a gente já enfrentou em alguma outra fase da nossa história requer da gente um esforço descomunal. A vida é assim. Mas todos nós conhecemos provação, todos nós sabemos o que é passar prova. E todos nós sabemos o que é desanimar diante de uma prova, porque todos conhecemos esse lugar, todos já passamos por essa experiência. Então, Tiago começa desse lugar comum que todo mundo conhece, dizendo, vocês passam por prova. Agora, deixa eu dar um conselho a vocês, diria o Tiago aqui na carta. Encarem as provas de vocês como motivo de alegria, de grande alegria. Tentem lidar com as provas não com peso,
não como se elas fossem castigo ou juízo. Encarem as provações e as provas como motivo de alegria. Por quê? Porque as provas, se encontram na gente perseverança para avançarmos até o fim, elas contribuem para que em nós seja formada e amadurecida a beleza da integridade da vida, da inteireza da vida. Então, Tiago está mostrando para a gente um motivo final das provas que pode fazer com que a gente encare todas elas com alegria. Qual é o motivo final? A prova, se encarada com perseverança, ela faz com que a gente cresça em integridade. Traduzindo essa fala aqui de Tiago, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, quando a gente enfrenta as provas com alegria e quando a gente persevera nas lutas que a gente atravessa, ao invés de nós nos fragmentarmos, nós somos trabalhados por Deus de uma tal forma que as peças da nossa existência vão se ajustando, vão se juntando nos seus espaços apropriados e nós vamos ficando mais inteiros. Isso é muito bonito, porque o propósito da vida para a gente precisa ser um tal que nos faça desenvolver não uma espécie de fragmentação da existência, mas uma espécie de existência inteira, íntegra. Então o conselho prático de Tiago aqui é: vocês que enfrentam provações, enfrentem as provações com alegria. Por quê? Porque se vocês perseverarem nas provações, se vocês avançarem com perseverança nas provas, vocês vão perceber que vocês estão se transformando em pessoas mais íntegras. E não vai faltar coisa alguma para vocês. Aí ele traz o elemento da sabedoria aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha só que coisa interessante. Então, depois de fazer esse quadro e dizer alegria, provação, perseverança e integridade, o que Tiago diz são duas coisas. Primeira delas, vocês precisam de sabedoria? Peçam a Deus. Peçam a Deus, porque Deus dá sabedoria sem medida. Ele dá livremente, Ele dá de boa vontade. Eu disse a você ainda há pouco, né? Sabedoria é essa virtude fundamental à vida. O mundo avança quanto mais a gente busca sabedoria. E se o mundo avança quanto mais a gente busca sabedoria, e se Deus dá sabedoria de forma irrestrita àquele que o pede, então o que a gente está esperando? Se não abrirmos o nosso coração diante de Deus em face das circunstâncias da vida e dizermos: Senhor, me dê sabedoria. Agora saiba de uma coisa, e nesse mês de agosto, enquanto essa série está acontecendo, a gente está no meio de uma série de mensagens dominicais chamada Casa da Sabedoria. Eu queria encorajar você a acompanhar em tempo real, se você estiver acompanhando aqui os nossos estudos em tempo real, ou se já tiver passado o mês de agosto e você estiver acessando esse vídeo, vai lá no nosso canal no YouTube, aí onde você está agora, e acessa essa série de mensagens, A Casa da Sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que pedir sabedoria a Deus não significa fazer uma oração, fechar o olho e dizer: me dá sabedoria, Senhor, e pá, a sabedoria vem. Sabedoria é uma construção, sabedoria é resultado de um processo. É o que eu disse no começo da primeira mensagem da série dominical, a partir de Provérbios 9. A sabedoria constrói uma casa, diz o sábio. Constrói uma casa. A gente não faz uma casa do dia para a noite, a gente constrói uma casa num processo. E a sabedoria, ela é assim. Então, pedir a Deus sabedoria não significa fechar os olhos, fazer uma oração e se ver revestido de uma graça e de um saber que 2 segundos atrás você não tinha. Existe uma fala nas tradições de Israel, nas tradições rabínicas, que diz assim: quem é o sábio, senão aquele que aprende de todos? Quem é o sábio, senão aquele que aprende de todos? Sabedoria a gente recebe quando
reconhecendo que Deus pode se utilizar das pessoas para falar ao nosso coração, nós nos abrimos para aprender de toda e qualquer pessoa. É por isso que alguns versos à frente, ele diz assim, ó, se você está nessa condição de riqueza e você vai para um outro lugar, fique tranquilo. Se você está nessa condição de pobreza e você vai para um outro lugar, fique tranquilo. Como quem diz assim, não pense que você só pode aprender da vida se você estiver num lugar específico. Todos podemos aprender de todos. Peça sabedoria a Deus, mas peça sabedoria a Deus olhando para o lado, porque é na relação com o próximo que a gente adquire sabedoria. E aí tem uma coisa interessante, porque ele fala assim, ó, peça porém com fé, não peça duvidando. Ele está resgatando o que falou ainda há pouco sobre interesse, a integridade. O que ele está dizendo é, peça não como alguém fragmentado que pede sem acreditar. Peça como alguém que acredita que Deus pode oferecer. Abra-se para aprender, mas com o espírito de quem sabe que sim, nesse mundo nós podemos aprender uns dos outros. Não se aproxime para receber sabedoria cheio de desconfiança. Não vá para a vida com os dois pés atrás, como se tudo que o outro estivesse oferecendo a você, dizendo a você, partilhando com você, precisasse necessariamente da sua suspeita. Ao pedir sabedoria a Deus, peça sabedoria crendo que você receberá. Volto a dizer, isso tem muito menos a ver com a oração que a gente faz e muito mais a ver com a postura que a gente assume na nossa relação interpessoal. No lugar que a gente se coloca quando a gente se encontra com o nosso semelhante. Porque se você pede de forma fragmentada, sem acreditar que você pode receber, você tem mente instável, dividida, e você não vai receber coisa alguma do Senhor. Dizendo Paulo aqui. Tiago, então, avança, fala sobre a condição da riqueza e da pobreza como lugares circunstanciais, onde nós podemos sempre aprender, e avança, fechando essa primeira sessão sobre provação e sabedoria, dizendo assim, no verso 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ele fecha no verso 12 da mesma forma que ele abre no verso 2, dizendo, irmãos e irmãs, não desistam no meio das provas, não desistam, vão até o fim, perseverem até o fim. Lembre-se que Tiago escreve essa carta para uma comunidade que está dispersa no primeiro século e que está sofrendo perseguições sistemáticas e constantes. Então ele escreve essa carta e ele diz, não desanimem, não descansem, não abandonem a luta, perseverem, avancem, continuem caminhando. Por quê? Porque feliz é aquele que persevera na provação. Ele será aprovado e ele será coroado com a vida. Aí vem o verso 13. E aqui no verso 13, a gente tem o mesmo assunto, mas desdobrado de uma forma diferente. Porque se do verso 2 ao verso 12, Tiago fala da sabedoria que a gente precisa para a gente encarar as provas, aqui do verso 13 ao verso 18, Tiago fala da sabedoria que a gente precisa para encarar as tentações. Pois é, há uma distinção técnica entre provação e tentação. Provação tem a ver com os obstáculos que a gente atravessa na vida e que não necessariamente foram postos com o propósito de nos derrubarem. A provação tem a ver com a contingência da vida. A vida é feita de provas. E as provas da vida não existem para que a gente caia, para que a gente perca, para que a nossa vergonha seja exposta. As provas não têm o objetivo de fazer com que a gente seja destruído no percurso. A tentação, em contrapartida, é essa experiência que tem como propósito nos engodar. Sempre que a ideia da tentação aparece na Bíblia, ela aparece como uma descrição de um projeto para que nós caiamos, para que nós nos envergonhemos, para que nós sejamos menos do que fomos feitos para ser, do que podemos ser. Então, essa é a diferença da prova e da tentação, provação e tentação. Como o intuito da tentação é a destruição, Tiago, então, diz aqui, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer,
estou sendo tentado por Deus. Porque nem Deus pode ser tentado pelo mal, nem ele pode tentar a ninguém. É muito comum, diante de algumas experiências na vida, nós olharmos para Deus e dizermos assim: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está me moendo desse jeito? Por que o Senhor está me destruindo? E Tiago está fazendo uma distinção técnica aqui, mas que eu acho que é interessante porque ela pode pacificar o nosso coração. Ele está dizendo assim: quando você estiver diante de uma experiência de tentação, quando você estiver diante de uma experiência em que você está sendo colocado nesse lugar de artimanha para sua própria destruição, não pense você que é Deus que está colocando você nesse lugar, que é Deus que está tentando você. Deus está com você. Deus pode, inclusive, conduzir você pelos desertos da vida, como conduziu pelo seu Espírito Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o Senhor, Ele mesmo não nos tenta, porque Ele não tem o menor interesse na nossa destruição. Isso precisa ficar claro na nossa mente e no nosso coração. Nós somos tentados, diz Tiago, por nós mesmos. Isso é muito interessante. O que Tiago está dizendo é que a tentação não é um problema externo e do alto que vem para a nossa vida. A tentação é um problema interno que nasce nesse coração dividido que é o nosso, que nasce nesse espírito dobre, nesse ânimo dividido, nessa alma partida que a gente tem, que nasce nessa condição nossa, ambígua, nessa condição de fragmentação. Por isso que lá em cima ele diz assim, não sejam fragmentados, lutem para serem inteiros. Por mais que essa luta seja diária, ela é uma luta necessária. A gente nunca vai chegar, antes do final da nossa vida, nesse lugar de dizer, pronto, consegui, agora eu sou uma pessoa perfeitamente inteira, não tem nenhuma fragmentação dentro de mim. A gente sempre vai lutar constantemente para que a gente busque a inteireza e diminua esse processo de fragmentação da nossa existência. Mas a gente vai lidar com ele por toda a nossa vida. E aí o que Tiago está dizendo aqui é que quando a gente é tentado, sabe, quando acontece alguma coisa para fragmentar o nosso espírito, a gente precisa se lembrar que a gente é tentado pela gente. A gente é tentado pelo nosso mau desejo, é o que ele diz aqui. E a gente é arrastado por ele, é seduzido por ele. Então o que ele está dizendo é que uma batalha acontece dentro da gente. Pois é, não subestime esse campo de batalha que é a sua mente e o seu coração. Não subestime. Não subestime as lutas que você trava do lado de dentro e que são invisíveis aos outros, mas que são reais. Elas precisam ser encaradas com seriedade. Por quê? Porque lá dentro é o espaço que nós temos para vencermos essas lutas ou para perdermos essas lutas, sendo seduzidos pelos nossos maus desejos e gestando o pecado, trazendo o pecado à existência, dando à luz o pecado. Ele usa exatamente essa figura aqui, da gestação. Ele diz assim, o desejo, se ele não for cerceado, o desejo mau, obviamente, ele dá à luz o pecado. E aí o pecado, depois de ter se consumado, gera morte. Ou seja, lá dentro, é o que Tiago está dizendo, lá dentro é o lugar onde a gente bloqueia ou a gente dá vazão aos nossos maus desejos. A tentação vem de dentro, ele diz. E aí ele termina a partir do verso 16 dizendo assim, também não se enganem com um negócio, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombra inconstante. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. É uma espécie de contraposição ao que ele acabou de argumentar. Se nenhuma tentação vem de Deus, por outro lado, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra, mudança, variação. Essa é a primeira sessão da carta de Tiago e eu acho que ela tem alguns conselhos práticos importantíssimos para a nossa vida, como eu espero que você tenha visto nessa conversa. Só para pensar, para você levar para o seu dia a dia, eu queria que você se lembrasse de que nessa vida todos enfrentamos provas e de que as provas elas podem ser enfrentadas e devem ser enfrentadas com perseverança. E a gente pode encarar as provas com alegria, mesmo nos dias mais desafiadores. Por quê? Porque diante das provas,
enfrentadas com perseverança, nós sempre temos a possibilidade de crescermos em integridade diante de Deus. Então, não abandone as provas da vida. Se você tem enfrentado provas difíceis, persevere no Senhor, conte com ajuda, compartilhe as suas provas com pessoas, chame pessoas para ajudarem você nessa jornada, mas não abandone as provas da vida porque elas fazem parte. Peça a Deus sabedoria, olhe para o lado, faça a sua oração e olhe para o lado, seja um bom aprendiz, aprenda de todos. O sábio é aquele que aprende de todos. Peça a Deus sabedoria, Ele dá de forma desmedida, Ele dá de forma intensa a todos aqueles que o pedem. E ao pedir sabedoria a Deus, não seja como aquele que pede sem acreditar, de ânimo dividido. Não feche os olhos para orar e se esqueça de abrir para perceber de que forma Deus está falando com você. Peça e acredite que você pode receber. E saiba que, seja qual for a situação que você esteja vivendo, uma mais fácil, uma mais difícil, uma mais confortável, uma mais desconfortável, nós sempre temos a ensinar e sempre temos a aprender. Feliz é aquele que persevera nas provas. E quando você for tentado, porque todos somos tentados, todos somos constantemente tentados. Quando você for tentado, lembre-se, Deus não tenta ninguém, Deus não tem o menor interesse em que a gente caia, em que a gente tropece, em que a gente vacile. A gente é tentado pelo nosso próprio mau desejo. E é exatamente por isso que a gente precisa auditar o tempo todo aquilo que se passa dentro da gente. Porque lá dentro a gente pode dar vazão ou a gente pode sufocar o que a gente sabe que não vai fazer bem nem pra gente nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Toda boa dádiva, tudo que é bom e todo presente perfeito vem do alto, do nosso Pai, o Pai das luzes, em quem não há mudança ou variação. Semana que vem a gente continua conversando sobre a carta de Tiago. Eu espero que você permaneça em paz e que a graça de Jesus, nosso Senhor, seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Até a próxima segunda.